O físico teórico Michio Kaku, em seu trabalho sobre teoria das cordas, propõe a existência de 10 ou 11 dimensões necessárias para que as equações da física quântica funcionem. Ele não está falando de cosmologia bíblica, mas chegou ao mesmo número através de matemática pura. Coincidência? Ou talvez a matemática esteja revelando a mesma estrutura que os textos antigos sempre descreveram. Aqui entramos em território que desafia completamente o modelo heliocêntrico. As estrelas errantes, o que chamamos de planetas, não estão onde nos disseram que estão. Elas não orbitam o Sol em um vácuo espacial infinito. Elas estão contidas na heterosfera, a região entre o domo elétrico e as águas primordiais superiores. A heterosfera não é espaço sideral. É uma camada dimensional específica onde os campos eletromagnéticos são tão intensos que a matéria se comporta de maneira completamente diferente. É como um oceano de éter, não vácuo, mas um meio denso e energético onde corpos celestiais flutuam e se movem seguindo correntes eletromagnéticas. E aqui está o detalhe crucial. As estrelas errantes estão fora do domo elétrico, mas ainda dentro do cubo de quartzo. Elas não estão lá fora em algum espaço infinito. Estão aqui, dentro da estrutura de contenção, mas em uma camada dimensional que não podemos acessar fisicamente. Isso explica por que nunca conseguimos realmente chegar a outros planetas. Não é questão de distância física. É questão de atravessar barreiras dimensionais. Você não pode simplesmente construir um foguete e atravessar o domo elétrico. Não funciona assim. É como tentar nadar através de um espelho. Você não está lidando com uma superfície física comum, está lidando com uma fronteira dimensional. O livro de Enoque, especificamente no livro dos luminares celestes, descreve as estrelas errantes como grandes luzes que habitam nas câmaras do firmamento, cada uma em sua ordem designada. Câmaras. Não órbitas. Câmaras. Compartimentos específicos dentro da estrutura maior. E cada uma tem sua ordem designada. Movimentos predeterminados, não caóticos. De todas as estrelas errantes, apenas uma está dentro do domo elétrico, Vênus. Não está na heterosfera com as outras. Está em uma posição única, mais próxima do plano material, interagindo diretamente com os campos eletromagnéticos do domo. Por que Vênus é especial? Porque ela funciona como reguladora, como válvula de pressão. Vênus orbita de forma retrógrada, gira no sentido oposto de todos os outros corpos celestiais. Isso não é anomalia, é função. Ela está contrabalançando o fluxo eletromagnético, criando um ponto de equilíbrio necessário para a estabilidade do sistema. E aqui está algo perturbador. Vênus é o único planeta visível tanto ao amanhecer quanto ao anoitecer. A estrela da manhã e a estrela da tarde. Não é coincidência que esse título também seja usado nas Escrituras para descrever tanto o Messias, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22, 16, quanto ao adversário, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Isaías 14, 12. Vênus ocupa uma posição de limiar, de fronteira. Está dentro do domo elétrico, mas tangenciando a heterosfera. É visível de ambos os lados, do plano material e da camada dimensional seguinte. E essa posição única a torna tanto símbolo de luz quanto de queda, dependendo de como sua função é interpretada. Agora mapeie o resto das estrelas errantes. De Saturno para trás, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos estão contidos no domo de quartzo, mas em camadas dimensionais diferentes do nosso plano material. Eles não estão a bilhões de quilômetros de distância. Estão aqui, mas em frequências dimensionais que não conseguimos acessar diretamente. Pense nisso como frequências de rádio. Você está sintonizado em 100.5 FM. Existem outras estações transmitindo no mesmo espaço, 101.1, 102.3, 103.7, mas você não as ouve porque não está sintonizado nelas. Elas estão todas ali, simultaneamente, ocupando o mesmo espaço mas em frequências diferentes. É assim com as dimensões dentro do domo de quartzo. Saturno existe na mesma localização que a Terra, mas em uma frequência dimensional diferente. Você não pode vê-lo diretamente com olhos físicos porque seus olhos estão sintonizados na frequência tridimensional. Mas ele está lá, operando, gerando cronos,
mantendo o tempo linear em movimento. E quanto mais afastado no modelo, Urano, Netuno, Plutão, mais elevada a frequência dimensional. Plutão não está na borda do sistema solar. Está na camada dimensional mais elevada dentro do cubo de quartzo, a camada que faz fronteira com as águas primordiais. Isso é engenharia elegante. Cada estrela errante ocupa uma frequência específica, cumprindo uma função específica, todas contidas dentro da mesma estrutura cristalina, mas operando em camadas dimensionais escalonadas. Por que insistir no quartzo? Porque apenas o quartzo possui as propriedades necessárias para manter múltiplas dimensões simultaneamente. O quartzo é piezoelétrico, gera carga elétrica quando pressionado. É piroelétrico, gera carga quando aquecido ou resfriado. E mais importante, é opticamente ativo, capaz de rotacionar a polarização da luz. Essas propriedades não são triviais. Elas significam que o quartzo pode interagir com energia, frequência e luz de maneiras que outros materiais não conseguem. Um cubo de quartzo em escala cosmológica funcionaria como um prisma multidimensional, separando, organizando e mantendo diferentes frequências de realidade em camadas distintas mas interconectadas. Conforme observado pela cristalografia moderna, estruturas de quartzo em formações geológicas demonstram capacidade de armazenar informação através de padrões de vibração. Cientistas da Universidade de Southampton desenvolveram em 2013 o 5D Optical Data Storage, armazenamento de dados em cristais de quartzo que podem durar bilhões de anos. Eles não inventaram nada novo. Apenas redescobriram uma propriedade que já estava sendo usada em escala cosmológica. Se você pode armazenar terabytes de dados em um cristal de quartzo do tamanho de uma moeda, imagine o que um cubo de quartzo do tamanho de toda a criação pode conter. Não apenas dados, não apenas informação, mas realidades inteiras. Dimensões completas. Camadas de existência mantidas em frequências específicas dentro da mesma estrutura cristalina. Voltemos às águas primordiais. Elas não estão apenas lá em cima e lá embaixo. Elas permeiam toda a estrutura. Existem entre as camadas dos domos. Fluem através das dimensões do cubo de quartzo. E são elas que permitem a transferência de energia e informação entre os níveis. As águas superiores, acima do domo de gelo, estão em estado dimensional elevado. Não são líquidas, não são sólidas, não são vapor. São águas em estado de pura informação. Energia cristalizada em padrões de conhecimento. É por isso que as escrituras as chamam de águas viventes. Não é metáfora. É descrição literal de águas que carregam vida, consciência, informação. As águas inferiores, abaixo do domo de quartzo, são as águas que conhecemos. Oceanos, rios, lagos. Mas mesmo essas águas mantêm conexão com as águas superiores através das comportas. E essas comportas não são estruturas físicas que você pode tocar. São portais dimensionais. Aberturas na estrutura do cubo de quartzo que permitem que as águas superiores desçam quando necessário. Foi assim no dilúvio. As comportas dos céus foram abertas, não metaforicamente, mas literalmente. Portais dimensionais foram ativados, permitindo que as águas superiores inundassem o plano material. E quando a limpeza estava completa, as comportas foram fechadas novamente, e as águas retornaram às suas câmaras designadas. Jó 38, 22-23 menciona isso diretamente. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra. Tesouros, não nuvens de gelo. Tesouros, câmaras, depósitos. As águas superiores congeladas estão sendo retidas, armazenadas para uso futuro. E quando? Até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja. Ainda não usamos todo o arsenal das águas superiores. Ainda há reservas sendo mantidas. Para quê? Para os 3 dias de escuridão. Para o juízo final. Para quando todas as estruturas de contenção forem temporariamente desativadas e a criação passar por sua última purificação. Retornemos à menorá invertida. Agora que compreendemos os domos e as águas, a imagem fica completa. Cada braço da menorá não representa apenas um domo. Representa um domo com suas águas associadas.
O braço mais externo, quando invertida, domo elétrico mais águas primordiais superiores em estado de pura informação. O braço intermediário, domo de gelo mais águas cristalizadas em gelo hexagonal perfeito. O braço mais interno, domo de quartzo mais águas inferiores em estado líquido sólido. E no centro, onde deveria estar a chama central da menorá, a abertura para a Polaris, o caminho para os céus superiores, a passagem que atravessa todos os domos, todas as águas, todas as dimensões, levando diretamente ao trono do Criador. A menorá não é apenas símbolo religioso. É diagrama técnico. É mapa cosmológico. É projeto arquitetônico. E estava ali, em plena vista, nos templos de Israel, por séculos. Mas quem tinha olhos para ver? Quando você compreende essa estrutura, os 3 cubos, os 3 domos, as 12 dimensões, as águas primordiais, as estrelas errantes na heterosfera, tudo muda. Você não pode mais olhar para o céu noturno da mesma forma. Você não pode mais ler Gênesis da mesma forma. Você não pode mais aceitar o modelo heliocêntrico da mesma forma. Porque o modelo heliocêntrico é fundamentalmente incompatível com essa estrutura. Ele requer espaço infinito, vácuo, gravidade como força fundamental. Mas no modelo cosmológico completo, não há vácuo. Há éter. Há heterosfera. Há campos eletromagnéticos tão densos que funcionam como meio de propagação para luz e movimento. Não há gravidade como Newton descreveu. Há densidade e flutuabilidade dentro do éter. Corpos mais densos que o éter afundam. Corpos menos densos flutuam. É tão simples quanto isso. E os movimentos dos corpos celestiais não são causados por órbitas gravitacionais, mas por correntes eletromagnéticas que fluem através da heterosfera, como correntes oceânicas carregando icebergs, mas em escala cósmica e com eletromagnetismo em vez de água. E mais, se tudo está contido dentro de um cubo de quartzo, então a criação tem limites. Não é infinita. Tem fronteiras. Tem estrutura. Tem design. E se tem design, tem designer. Não é possível escapar dessa conclusão lógica. Um sistema tão intrincadamente organizado, com tantas camadas interdependentes, cada uma cumprindo função específica, não emerge do caos. Emerge de inteligência. Durante séculos, fragmentos desse modelo foram preservados em diferentes tradições. Os judeus mantiveram a menorá. Os hindus preservaram o conceito de lokas, níveis de existência. Os gnósticos descreveram arcontes regendo esferas celestiais. Os alquimistas trabalhavam com a ideia de como acima, assim abaixo, refletindo a estrutura de águas superiores e inferiores. Mas os fragmentos estavam dispersos, desconectados, e intencionalmente. Porque quando você junta todos os pedaços, quando você vê o modelo completo, você compreende que vivemos dentro de uma estrutura criada. Não em um acidente cósmico, não em um universo aleatório, mas em uma criação intencional, projetada com precisão, mantida com propósito. E essa compreensão muda tudo. Porque se estamos dentro de uma estrutura criada, então há um Criador. E se há um Criador, então há propósito. E se há propósito, então suas escolhas importam. Sua vida tem significado. Você não é um acidente em um universo frio e indiferente. Você é uma consciência colocada intencionalmente dentro de uma camada específica de uma estrutura multidimensional, com a capacidade de interagir com todas as outras camadas. Você não está preso em 3 dimensões. Você está ancorado em 3 dimensões, mas sua alma opera no Kairos, e seu espírito é uma centelha do Aion. Você é um ser multidimensional vivendo temporariamente em um corpo tridimensional. E quando compreende isso, quando realmente compreende, não pode mais viver como se apenas a matéria importasse. Porque a matéria é apenas uma camada, uma frequência, uma dimensão entre 12. O modelo completo não é apenas cosmologia. É revelação existencial. É a resposta para quem somos e onde estamos. E essa resposta sempre esteve codificada nos textos antigos, nos símbolos sagrados, na geometria do firmamento. Apenas esquecemos como ler o código. Mas agora os fragmentos estão se reunindo. As peças estão se encaixando.
E o mapa completo está emergindo. Um cubo dentro de um cubo dentro de um cubo. 3 domos cristalinos. 12 dimensões entrelaçadas. Águas primordiais permeando tudo. Estrelas errantes em suas câmaras designadas. E no centro de tudo, imóvel e eterna, a Polaris, a porta dos céus, acessível através do corredor que parte do salão de touro. É tudo real. É tudo verificável. É tudo consistente. E é tudo mais extraordinário do que qualquer ficção científica jamais imaginou. Ele determinou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Salmos 104:19. Chamamos de planetas. A astronomia moderna os classifica como corpos rochosos ou gigantes gasosos orbitando o Sol. Mas e se tudo isso for apenas a superfície? E se essas estrelas errantes não forem apenas objetos físicos flutuando no vácuo, mas entidades funcionais, máquinas dimensionais executando operações específicas na arquitetura do firmamento? Saturno não está apenas lá, girando silenciosamente no espaço. Saturno está gerando Cronos. Urano não é uma bola de gelo distante. Urano está produzindo Kairos. E Netuno e Plutão, eles não são planetas periféricos esquecidos. São portas. Portais dimensionais que controlam o acesso aos abismos e ao mundo dos mortos. Isso não é astrologia New Age. Isso não é especulação esotérica vaga. Isso é engenharia celestial documentada em textos que foram intencionalmente mal traduzidos e mal interpretados. Hoje, vamos descodificar as verdadeiras funções dessas estrelas errantes. E quando terminarmos, você nunca mais olhará para o céu noturno da mesma forma. Comece com Saturno. Na mitologia romana, Saturno é o deus do tempo. Na grega, é Cronos, aquele que devora seus próprios filhos, representando como o tempo consome tudo que cria. Mas essas não são apenas histórias. São descrições codificadas de uma função real. Saturno está gerando Cronos. O tempo linear. O tempo físico. Segundos, minutos, horas, dias, anos. O fluxo inexorável do passado para o futuro. E como Saturno faz isso? Através de ressonância eletromagnética. Saturno emite frequências específicas, frequências que foram medidas pela sonda Cassini e convertidas em áudio pela NASA. Você pode ouvir Saturno. E o som é assustador. É como um relógio cósmico, como batimentos, como pulsações regulares. Isso não é coincidência. Saturno está literalmente pulsando o tempo através do firmamento. Suas emissões eletromagnéticas criam um campo ressonante que sincroniza todos os processos temporais dentro do domo de quartzo. É como um metrônomo cósmico, marcando o ritmo ao qual a realidade física se desenrola. Mas aqui está o detalhe crítico. Antes do sacrifício do Messias, Saturno não tinha anéis. Nenhuma das estrelas errantes tinha. Os anéis foram colocados depois. E não são estruturas naturais. São prisões, contenções, barreiras eletromagnéticas mantidas por anjos querubins que guardam as funções temporais. Saturno tem 7 anéis principais. 7. Não 6, não 8. 7. Representando 7.000 anos, o tempo determinado de Gênesis a Apocalipse. Cada anel representa 1.000 anos. E conforme cada milênio se completa, um anel se dissolve. A NASA já confirmou que os anéis de Saturno estão desaparecendo. Eles estimam que em 100 a 300 milhões de anos, os anéis terão sumido completamente. Mas eles estão errados na escala de tempo. Não são milhões de anos. São décadas. Porque os anéis não estão erodindo. Estão sendo removidos conforme os querubins são liberados. Estamos nos aproximando do fim do ciclo de 7.000 anos. E quando o último anel de Saturno desaparecer, Cronos cessará. O tempo linear terminará. E o que vem depois? Aion. O eterno presente.
Agora vamos para Urano. A ciência moderna nos diz que Urano é uma anomalia. Ele gira de lado, com um eixo de rotação inclinado 98 graus. Nenhum outro planeta faz isso. Por quê? Porque Urano não está simplesmente girando. Está desacelerando. Está mediando. Urano gera Kairos. O tempo da alma. O tempo qualitativo. O momento oportuno. Enquanto Cronos é linear e implacável, Kairos é oportunidade e significado. É quando algo deve acontecer, não apenas quando acontece. É a diferença entre 10 horas, 37 minutos e 14 segundos, Cronos, e o momento certo, Kairos. Como funciona essa desaceleração? Urano recebe as pulsações de Cronos emanadas por Saturno e as filtra, desacelerando a frequência antes que chegue ao plano material. Sem essa mediação, o tempo linear colapsaria nossa realidade instantaneamente. Seríamos consumidos pelo fluxo temporal. Mas Urano cria intervalos, cria respiros, cria momentos onde escolha é possível. E aqui está algo extraordinário. Urano tem 77 anéis. Não 7. 77. Um número que aparece repetidamente nas Escrituras relacionado à completude e perfeição. Então disse-lhe Pedro: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21-22. 70 vezes 7. Não é um número aleatório. É referência à função completa de Kairos, o tempo da misericórdia, do arrependimento, da oportunidade. E Urano, com seus 77 anéis, está fechando todas as dimensões. Está selando todos os acessos. Está garantindo que quando o tempo acabar, ele acabe completamente. Não haverá brechas. Não haverá desvios. Todos os 77 anéis representam todas as possibilidades dimensionais sendo seladas. A inclinação lateral de Urano não é acidente. É posicionamento intencional. Ele está literalmente deitado em relação aos outros planetas, criando um campo eletromagnético perpendicular que intersecta e modera os campos dos outros corpos celestiais. É como um freio dimensional, desacelerando, suavizando, tornando tolerável o que seria insuportável. Aqui entra uma compreensão profunda que conecta macrocosmo e microcosmo. Seu corpo é um modelo em miniatura da estrutura cosmológica completa. Seu corpo físico é Cronos. É tempo linear, envelhecimento, desgaste, o relógio biológico que não para. É Saturno em escala humana. Sua alma é Kairos. É suas escolhas, seus momentos decisivos, seus arrependimentos e oportunidades. É Urano em escala pessoal, desacelerando, mediando, permitindo que você experimente livre-arbítrio dentro da estrutura determinística do tempo linear. Seu espírito é Aion. É a centelha do Criador. É o eterno presente. É aquela parte de você que não envelhece, que não morre, que não está presa ao tempo. É uma frequência do não-tempo mantida dentro de um corpo temporal.